agronautas! Está começando mais um episódio do Escancarar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Beleza. E hoje nós vamos falar sobre solo, ensino e inovações. Vamos mergulhar no manejo de solos do Cerrado, com dois convidados super especiais que eu vou apresentar daqui a pouco, mas antes aqueles recados básicos que você já conhece. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, por favor, se inscreva nesse canal, não custa nada para você, 5 segundos, você clica no botão aqui embaixo, se inscreve, ative o sininho e você ajuda muito a gente a alcançar muito mais público, ajudando o nosso querido setor agro. E também agradecer os nossos apoiadores, a nossa patrocinadora master, a JCO Bioprodutos, e também os nossos parceiros, a Rádio Cidade. Estamos lá no programa Agrocidade de segunda a sexta-feira, aqui na região do Matopiba. E também a nossa parceira, a revista Adoro. Um abraço, pessoal, para vocês. E apresentando agora os nossos convidados especiais, estamos aqui com dois professores que temos a honra de acolher aqui no nosso podcast, que é a Jerusa Maia Issa, que é engenheira agrônoma, mestre em fitotecnia, dinâmica da matéria orgânica em diferentes sistemas de manejo e uso do solo no Cerrado, doutora em agronomia, ciência do solo, eficiência agronômica de fertilizantes fosfatados e pegada de carbono de sistemas de produção, todos na Federal Rural, né, do Rio de Janeiro. É professora atualmente de agronomia na Unifaf desde 2018 nas disciplinas aí de solos, né, nas diversas disciplinas que envolve o manejo de solo. Assistente técnica no FAF Lab, que é fertilizantes e corretivos, instrutora do Senar e é também coordenadora do curso de pós-graduação de manejo de solos na Unifaf, né? E temos aqui também o professor Eliabe Bonfim Nunes, que é engenheiro agrônomo formado na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, fez mestrado em microbiologia agrícola na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e doutorado em agronomia na Universidade de Brasília, UNB. Atualmente também é professor da Unifaf e assistente também técnico no Laboratório de Análise de Solos da mesma instituição. Também professor da disciplina de avaliação da qualidade física do solo no curso de especialização em manejo de solos do Cerrado e também nas disciplinas de solos aí, né, na graduação. É também pesquisador em ciência do solo na Fundação Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Ufa, pessoal! Como é que vocês dão conta? Muito prazer em ter vocês aqui. Prazer, obrigada. Obrigada. E vamos fazer uma boa discussão aqui, juntando tudo isso, né, dentro da área de manejo do solo. E aproveitando também, né, Rinaldo, para tirar as dúvidas aí, que você estava até comentando antes da gente começar, do dia a dia mesmo, né, de como a gente otimizar e favorecer, né, esse solo para que seja produtivo e sustentável, sempre, claro, ao longo do tempo. Sim. Bom, e aí? Bom, a gente estava... Vamos continuar a linha do que a gente estava conversando anteriormente ali, né? Vamos contextualizar o pessoal, porque eles estavam na conversa prévia, né? Mas assim, a gente vem de um pelo menos eu, né? De um ensino de uma cartilha de 15 anos atrás, basicamente, né? E quando a gente falava de calcário, fósforo, etc., a gente falava de incorporação e etc. E hoje a gente está indo para uma outra linha, né? Uma linha mais aí de buscando esse plantio direto, revolver o mínimo possível, etc., né? E a pergunta fica, né? Como que ficam como que se alteraram esses conceitos antigos, né? De incorporação e etc. Se devem ser levados em consideração fatores de aproveitamento do tipo, beleza, antes eu incorporava, eu usava um fator X, agora eu uso o Y, né? Mais ou menos coisas nessa linha, porque na prática a gente às vezes percebe que os carros estão sendo colocados na frente dos bois. Às vezes preza-se muito por não vou mexer, não vou fazer nada, mas eu estou lá ainda com saturação de base de 30%, sabe? Estou lá com fósforo na casa de 10 ohms, mais ou menos coisas desse, ou menos, né? Coisas desse tipo. Porque assim, uma coisa, já começou, né? Eu peguei, abri, né? E já a partir da abertura eu comecei porque ali eu tenho que realmente fazer, né? O momento ali de remoção da vegetação e etc, né? Mas e quando eu já tenho lá uma lavoura que já está sendo há 10 anos cultivada, 12 anos, 15 anos, né? Voltar esse processo seria o indicado?
Vamos lá, né? Então, como foi falado, né, o sistema plantio direto, na implantação, também é necessário esse revolvimento do solo, por mais que vai desagregar, né, o solo que estava agregado naturalmente ali, em função dos anos de estabilização da mata, a gente vai precisar de fazer um preparo mais profundo, que hoje é possível também, que antes não era, em relação, inclusive, às doses de calcário que eram utilizadas, é porque a profundidade que a gente realmente conseguia, né, Jerusa, incorporar esse calcário era em torno de 20 centímetros. Hoje a gente tem implementos aí incorporando tranquilo a 40, 50 centímetros aí. Então, considerando até os mesmos cálculos, você pode dobrar a dose desde que você dobre a profundidade de incorporação aí. Pensando depois do sistema implantado, todo um sistema, né? E você trabalhando com rotação de culturas, com cobertura do solo e com não revolvimento, essa questão de você não incorporar mais o calcário, você consegue ainda fazer as correções, tanto de acidez quanto fornecer cálcio e magnésio, que é o objetivo aí da calagem, porque com o tempo se forma microcanais aí do apodrecimento do sistema radicular, né, das plantas. Com o tempo e com o não revolvimento do solo, você tem esse solo mais estruturado. Então esse calcário ele desceria mesmo aí de forma física, e não sendo necessário realmente essa incorporação, porque você estaria desagregando novamente todo o sistema aí. Bem, mas voltando um pouquinho, o que a gente viu ao longo do tempo, né, todo o pessoal da pesquisa. O preparo convencional foi um preparo importado de um ambiente de clima temperado, que não era, depois a gente viu que não era a melhor possibilidade para os solos tropicais. Então, o que a gente viu ao longo do tempo é uma degradação acelerada dos solos em função desse revolvimento exacerbado, e muitas áreas foram perdidas toneladas e toneladas de solo. E aí, ao longo do tempo, o próprio produtor rural, os próprios pesquisadores foram observando que precisava de um manejo mais direcionado para as condições de clima tropical. E aí, quando a gente vem com o sistema de plantio direto, que, na verdade, ele foi uma tecnologia importada, né, dos Estados Unidos, começou no sul do Brasil e depois foi avançando no Cerrado. E é o que a gente tem visto até hoje, um dos sistemas mais funcionais. Mas, aquela questão, né, vamos supor, na nossa condição de Cerrado, a gente pega um ambiente pobre em nutrientes, elevada acidez, né, problema com níveis elevados de alumínio, né, chegando a ser tóxico, e a gente tem que corrigir isso. Então, por exemplo, não adianta eu pensar que eu vou deixar o sistema de plantio direto, que vai em cima das premissas que Eliabe comentou, o não revolvimento do solo, rotação de culturas e a cobertura permanente desse solo, para eu atender isso e conseguir trabalhar dessa forma e ser satisfatório, para ter elevada capacidade produtiva, primeiro eu tenho que corrigir esse solo. Então, não adianta, por exemplo, desmatar o cerrado, entrar numa área nova, uma área que não tem fertilidade corrigida, não tem acidez corrigida, e querer que vai funcionar, porque não vai. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Corrigir esse solo. E aí a gente tem aquele dever de casa para fazer, que seria a correção das limitações químicas, físicas, biológicas e operacionais. Então, quando a gente sai do cerrado, a gente basicamente vai ter uma limitação química e talvez física. Então, na química é fazer calagem, eu vou fazer gessagem, eu vou fazer fosfatagem. Para os solos que permitem, eu vou fazer a potassagem. Feito isso, e incorporando tudo isso, corrigir ali automaticamente a física e a química, né, quando eu vou ali remover esse solo. Só que, como você falou, às vezes a gente sai de uma área que já tem a agricultura implantada, já está há muitos anos, e a gente vai olhar esse solo assim com mais carinho, vamos dizer. Exato. Então, aí a gente vai ter que fazer uma avaliação mais minuciosa, que agora a gente não vai ter só limitação física e química, a gente vai ter, possivelmente, biológica. Então, por exemplo, se a gente tem uma planta daninha que já está perenizada, que já está muito problemática, a gente vai ter que fazer uma intervenção mais drástica, né, de revolver esse solo, tentar ali, química e mecanicamente, resolver esse problema. Se a gente tem problema de mofo branco, problema com nematóides, a gente vai ter que corrigir tudo isso. E do operacional, em ambas as situações, né, a depender como já está essa área de cultivo, é sistematizar a área, construção das práticas mecânicas conservacionistas do solo, como o terraceamento. Eu fiz toda essa correção, fiz o meu dever de casa.
quer corrigir limitação química, física, biológica e mecânica, aí eu vou implantar o sistema de plantio direto. E aí sim, agora, daqui para frente, eu tenho que cumprir as premissas, que é o quê? Cobertura permanente do solo, o não revolvimento desse solo e a rotação de culturas. Né? E é onde, muitas das vezes, o calo maior, na verdade, para o produtor rural vai em cima das rotações, né? De estar cumprindo isso, principalmente por uma questão mercadológica, né? Nem sempre é viável, economicamente está uma determinada cultura. Ou clima, né? O clima, exatamente. Uma coisa importante também é a forma de você avaliar esse sistema, né? Boa. Que a gente vem avaliando os sistemas de cultivo com métodos que não eram utilizados para o sistema plantio direto. Um exemplo clássico é a resistência do solo à penetração. A gente faz o quê? A gente, normalmente, nos sistemas convencionais, você vai fazer uma subsolagem, vai gradear, porque o solo está limitante em relação à resistência à penetração, que é medido com um penetrômetro. Um penetrômetro que pode ser de impacto ou digital, hoje utiliza-se mais o digital aí, só que é um equipamento da engenharia civil, que foi adaptado para a agronomia, né? Então, hoje, por exemplo, você chega em sistemas de plantio direto que está com densidades, com resistências do solo à penetração semelhantes ao sistema convencional. Só que as produtividades são totalmente diferentes. E quando você passa o penetrômetro, ele indica a mesma coisa. Ou seja, está tão compactado para a visão do penetrômetro, está tão compactado o convencional quanto o direto. E não é, na minha opinião, mais uma metodologia que seja tão fidedigna para você realmente diagnosticar. Eu já ouvi falar isso. Porque, principalmente, quando o solo vai se estruturando, os agregados eles vão cimentando. Essa cimentação por exudatos radiculares das plantas de cobertura, da própria cultura, por exudatos microbianos, faz com que o agregado fique mais forte. E é isso que faz com que ele realmente seja menos erodido. E aí o penetrômetro só enxerga a mesma coisa, ele vai furando o agregado. Se o agregado está mais duro, ele vai mostrar realmente que está mais duro. Só que o sistema radicular das plantas, ela não vai tentar destruir o agregado, ela vai procurando caminhos de facilidade. Então, professor, isso quer dizer que mesmo que a pessoa faça um processo correto, né, de corrigir e tudo mais, e depois implantar o sistema, ainda assim pode ocorrer essa situação, vai ocorrer de que vai ter um período que vai estar mais compactado. Então, mas na visão do penetrômetro. Na visão do penetrômetro. Na forma de avaliação, exato. O que ele quer dizer é tipo assim, é como se o penetrômetro por estrutura, pela bitola que ele é, pela haste que ele não consegue detectar o caminho da raiz. Ele é muito mais grosso com a raiz, entendeu? Sim, entendi. Sabe? E aí, qual seria o jeito correto de fazer esse diagnóstico em um sistema de plantio direto? Hoje nós temos algumas metodologias de diagnóstico rápido, né, da estrutura do solo, que você faz uma micro trincheira, desagrega esse solo e coloca ele em uma bandeja com uma régua milimetrada e você observa mesmo visualmente a estrutura de como aquele solo está. Já tem metodologias, né, consagradas para esse tipo de diagnóstico e você consegue realmente ali ver que o sistema plantio direto está diferente do sistema convencional. E é uma metodologia até mais barata. Se você for pegar um penetrômetro digital, se você for comprar... Não, é caro pra caramba. Bem caro. Mas quais são as premissas para você fazer trincheira. isso? Tipo assim, tem que ter uma certa umidade, que não pode ser muito, também não pode ser pouco. Qual que seria o momento ideal? Tem que ter uma certa umidade até pelo formato que você vai fazer a coleta de solo. Mas dá para você umedecer o solo. Você chegou, umedece o solo, espera um certo tempo até essa água penetrar, depois você abre uma micro trincheira, coleta esses agregados e aí você vai vendo pela estrutura do agregado, se ele está mais laminar, se ele está mais estruturado, você tem uma ideia realmente da estrutura do solo. Que isso sim, o que é a estrutura do solo? É a forma com que as partículas se arranjam. Em um sistema convencional, normalmente, elas vão estar em camadas, vão estar compactadas, fica em estrutura laminar. Os nossos solos, que são principalmente latossolos e neossolos quartzarênicos, eles não têm uma estrutura laminar. E quando você chega, que você abre um perfil do solo, você enxerga claramente. E normalmente essa compactação está ali em torno de 20, 30 centímetros, que é onde a energia se dissipa.
Uhum. A própria planta como indicador funcionaria? Quando você sai arrancando lá e vê aquele monte Melhor, de planta. né? É ela que Já vai é um sinal? responder. Já é um sinal. É normal, por exemplo, se a gente fizer a análise de densidade, porque a densidade vai ver o quê? É massa por volume, né? Você vai lá com o anel, no sistema de Copec, o sistema convencional, o sistema de plantio direto. Normalmente, nas áreas em plantio direto, né, você vai ter maior densidade, às vezes até maior resistência à penetração das raízes, só que quem vai informar melhor as condições daquele ambiente é a planta. Por quê? Né? A gente trabalha com o sistema vivo. E aí a gente pega ferramentas um tanto quanto matemáticas, né? Sendo que sistemas biológicos não seguem a regra, né? E aí a gente tenta mensurar a natureza de uma forma matemática, matemática, que não explica muitas das vezes a real condição. E aí a gente tem que ver também que ao longo do tempo a planta, né, ela vai se adaptando àquele ambiente, ela vai desenvolvendo. Então o melhor indicador para a gente é a planta. Porque por mais que aos nossos olhos matemáticos, às vezes um pouco quadrado, a gente enxerga ali que aquela densidade seria limitante ao desenvolvimento da planta, mas você vai lá, tira a planta, avalia o sistema radicular, ela não sentiu nada. Ela, como a Ilha falou, ela encontrou ali os bioporos, ela encontrou os canais, né, onde ela teria menor dificuldade de desenvolver e vai desenvolver, vai responder bem, está mostrando produtividade, que no final das contas o que a gente quer ver é a produtividade, né, a capacidade produtiva daquele sistema, e ela é o melhor diagnóstico. É claro que a gente também tem que evoluir, né, e procurar outras metodologias de avaliação e saber correlacionar melhor essas informações, né? Até que ponto, né, que a gente vai desfazer da densidade do solo, da resistência à penetração, mas até que ponto a gente pode entender que tal valor é limitante àquelas condições. Porque tudo isso é para você tomar uma decisão do que você faz ali para frente, né? E essa decisão ela não é assim simples, tanto do ponto de vista financeiro, né? Você entra lá, por exemplo, fazer uma subsolagem ali, etc. Você tem um custo ali, como do ponto de vista de sistema, né? Puta, beleza, eu vou lá e passo o subsolador de novo, meio que reseto aquele sistema. Vai entende? resetar. Esse que é o ponto, né? Então, assim, onde é que tá lá o cara que vai chegar e falar, bom, beleza, daqui pra frente você vira pra cá, não, pode continuar no teu caminho, sabe? E um agravante aí, esse resetar normalmente dura 2 anos. Volta às condições que você enxergou, que vinha já de 8, 10 anos, você resetou, passou o subsolador, você vai passar o penetrômetro, o próprio sistema radicular vai estar mostrando aquilo, a densidade vai estar mostrando aquilo, 2 anos depois, aquilo acomodou de novo. Aí a gente vai resetar de novo depois de 2 anos. Uma coisa importante também é que a gente costuma tratar os cerrados, principalmente da região oeste, como muito uniformes, muito homogêneos. E realmente são. Só que nós temos manchas de solo. E aí, por exemplo, qual é a densidade limitante para o solo? Aí depende muito da granulometria. Se o solo é argiloso, densidades mais baixas já se tornam limitantes. Mas a grande maioria dos nossos solos são arenosos, 80% de areia, 90% de areia em alguns locais. Então, naturalmente, solos com 80%, 90% de areia, até no cerrado você vai encontrar densidade, cerrado nativo, que está estruturado há milhares de anos, aí você vai encontrar densidade de 1,5, 1,6, que está normal para as plantas. Em sistemas de produção, 1,6, 1,65, você vai encontrar. Aí, qual seria essa densidade limitante? A gente tem que até em função da... Entendi. Tem que preocupar muito com a granulometria do solo, com que realmente que densidade, que granulometria que o seu solo tem. Que apesar de serem muito homogêneos, a gente tem manchas de solo bastante expressivas na região. E microintervenções ligadas à instalação de cultura de cobertura? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou lá... Bom, existem alguns, vamos dizer, pós-soja, vamos falar de soja, né? Pós-soja tem alguns métodos de eu instalar, sei lá, uma braquiária, um milheto, alguma coisa. Eu posso ir lá e fazer a sobressemeadura, né? A soja está chegando ali, né, senescendo ali, eu já pego e já faço. Esse é um método. Eu posso plantar. Ah, beleza, eu tirei a soja e entro efetivamente com plantadeira. Ou a gente vê muito pessoal que colheu a soja, sai jogando milheto e passa uma grade niveladora ali para dar
aquela incorporada ali, né? O quanto que essa prática, por exemplo, ela agride em nome de recompor. Entende o que eu quero dizer? Assim, beleza, estou fazendo uma grade ali, por menor que seja, estou fazendo um trabalho, mas é em nome de eu instalar uma planta de cobertura. É válido? Bem, se você for ver das premissas do sistema, a grade não poderia entrar, né? Porque, queira ou não, aquele revolvimento, por mais que a desestruturação seja pequena, você queima muito matéria orgânica. Quando você faz esse revolvimento, aera demais o solo ali, você acaba queimando muito matéria orgânica. Mas a gente ainda está evoluindo para um sistema. Às vezes tem um produtor que ele não tem o equipamento para plantar tudo de plantadeira. Vai deixar de fazer a planta de cobertura porque ele não vai conseguir plantar? Na minha opinião, né? Porque, assim, até mesmo falar assim, eu não posso revolver nunca mais, eu acho que a gente tem que, por mais que isso seria o correto, porque qualquer mexida no solo, a gente já queima muita matéria orgânica, ainda mais aquele resto de umidade que tem no solo, você revolve ali, você expõe mais a matéria orgânica para os micro-organismos e vira festa, né? Vai ter um alto consumo desse carbono que está ali no solo. Mas se operacionalmente você não tem outra opção, infelizmente você tem que fazer. Aí o que a gente vê? Por exemplo, assim, com relação a esse estabelecimento, existem algumas formas, né, de implantar, como você disse, o alanço, né, aplicar ali junto com adubo, né, também faz. E os melhores resultados, na verdade, eles estão quando se faz de fato a semeadura da forrageira. Sim, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas às vezes não tem como. Então eu acho assim que dentro das possibilidades, colocando também que a nossa estação chuvosa é muito concentrada, no operacional, na praticidade, na vida real, o produtor tem que fazer aquilo que ele pode da melhor forma possível. Se ele vai ter que depois passar uma grade bem de leve, ali, bem superficial, só, né, agilizar o processo de alguma forma, para ele fazer essa cultura de cobertura, é melhor do que não fazer. Porque a gente fica pensando justamente, a gente tem os dois sistemas lá, né? Tem um lado ali que jogou por cima, lá quando a soja estava chegando, beleza. E não ficou muito uniforme, assim, né? Tem lugar que nasceu bem, lugar que, sabe, tem os buracos ali, né? E do outro lado, nasceu bem. Só que, mediante fazer a grade, você fica pensando, pô, quanto que benefício o quanto que beleza, aqui eu não ficou uma implantação muito top, mas eu não desagreguei nada. Tipo, eu não queimei nada. Do outro lado, ficou uma implantação top, mas eu queimei alguma coisa. Então, no final do dia, qual que é esse saldo, sabe? A gente fica pensando nesse... eu acho que a gente ainda vai chegar num ponto que a gente vai ter ferramenta para não precisar mais fazer. Mas, enquanto isso não conseguir ser feita essa transição, eu acho válido sim você conseguir implantar, seja uma planta de cobertura, seja um mix, de forma eficiente, que até aquele prejuízo, entre aspas, aí, da operação vai ser compensado. Até por outros motivos, né? Tipo, beleza, nesse caso eu vou ter uma palhazinha um pouco melhor lá na frente do plantio, que aí eu vou ter uma umidade, né? Mais distribuída, assim, como você mesmo enxergou. Não, isso é bem nítido. A gente tem que jogar para a realidade do produtor. O que pode ser feito. Eu acho assim, agrônomo fala muito depende. Né? Depende. Depende do agrônomo. Depende. Porque assim, não vai ter uma resposta correta. Vai depender do seu sistema, da sua capacidade financeira naquela safra, da sua capacidade operacional. Então, assim, antes feito de uma forma que você revolve um pouco ali o solo do que não fazer cultura de cobertura. Eu acho o saldo ainda é positivo. É verdade. Eu entendo o olhar do Rinaldo, né? Porque ainda mais agora que você na parte de consultoria e tudo mais, que você encontra uma situação e tem que remediar e ao mesmo tempo conduzir aquilo lá a longo prazo, né? E eu acho assim, que nem vocês mesmo concluíram que ali na hora não tem o que fazer, você pode recomendar esse revolvimento e tal, mas eu acho que falta, de repente, essa introdução na consultoria, nos produtores em geral, de você mostrar para ele, através de trabalhos científicos, trazer mais essa parte assim do tipo, tudo bem, você está fazendo assim, mas olha aqui, depois de 10 anos fazendo assim, você vai começar a perder produtividade, né? Então, tipo assim, você tem que caminhar
para o plantio direto, direcionar ele às etapas de como caminha para isso, né? E isso que é mais complicado. Né? Essa é a grande dificuldade, porque os benefícios do sistema de plantio direto, né, que vai em encontro com os benefícios que a matéria orgânica, o incremento de matéria orgânica vai trazer para esse ambiente, a gente só vai colher isso de fato muito tempo depois. E esse muito tempo depois não tem a data definida, depende de como vai ser o seu sistema. Por exemplo, a gente aqui com solo, textura média, quase arenosa em alguns pontos, é mais difícil ainda, porque o pouquinho de carbono que a gente consegue acumular em uma safra, rapidamente ele é queimado, né? Principalmente quando a gente revolve esse solo. Agora, se eu vou para um ambiente com mais água, mais argila, água que eu digo assim, distribuída ao longo do ano, mais argila, isso já torna um pouco mais fácil. Dentro aqui da nossa região, se a gente pega, por exemplo, um sistema que envolve basicamente, vou falar assim, o mais conservacionista que a gente observa aqui na nossa região, um sistema que entra, vamos supor, soja, milho e braquiária, né? É um sistema que vai conseguir acumular carbono a níveis depois de X anos, vamos colocar aí 7 anos, até mais às vezes, que vai chegar à estabilidade do sistema de plantio direto e que ali eu só tendo a colher bons frutos, né? Aumento da produtividade em função desse aumento da matéria orgânica do solo. Mas se eu consigo inserir nesse sistema outras culturas, eu vou acelerar mais aí nesse processo. Quando eu digo mais culturas, principalmente culturas com alta capacidade de acúmulo de biomassa, né, com alta produtividade, e leguminosas. Até do ponto de vista microbiológico, né? Sim, que aí eu consegui inserir mais leguminosas nesse sistema, vou favorecer a microbiota do solo e favorecer o incremento nos teores de matéria orgânica do solo, mais rápido. Sim. Sim. Até pensando naquele concurso de máxima produtividade da soja, né, do SESB, se você pega ali e analisa os maiores picos lá, né, os vencedores, você vê que as maiores produtividades estão com 5 ou 6 culturas de rotação, né, que eles usam ali. Então, assim, meio que já tem bastante dado para a gente levar mais esse dado de uma forma de apresentação tal, para convencer esses produtores que ainda não utilizam esse sistema, né? Que hoje está cada vez menos, né? Eles estão mais... até eles podem até atropelar um pouco as coisas. Então, você falou que às vezes nem fez o básico, já quer implementar eu acho que o gap está aí. Sem... Eu acho que está aí. Não está no entendimento de que realmente tem que ter planta, que tem que ter rotação, que tem que não mexer. Acho que não está mais aí. Eu acho que está nesse sentido, tá no antes, né? entendeu? Do cara lá, por exemplo, eu tô com meu solo lá, meu solo não tem 30... não tem 40 de saturação de base e eu já tô pegando lá, já tô colocando, tipo, braquiária. Exato. Tampando. Não adianta que a química vai entendeu? Sempre. Exatamente. Só um exemplo que a gente tem da região científico aqui na Fundação Bahia. Nós temos um experimento de rotação de cultura que já está com 12 anos. Da hora. Eu conheço esse trabalho. Conheço. Então tem 12 anos que você só planta soja no mesmo lugar, só planta milho e só planta algodão no mesmo lugar. De 12 anos, 10 anos, o sistema de plantio direto sempre produziu mais. Sim, ele é sempre os 3 primeiros tratamentos, né? Exatamente. Sempre os 3 primeiros, independente da rotação que está acontecendo ali, etc. Os que ficam no SPD são sempre os 3 primeiros. Sempre os 3 primeiros. Sempre os 3 primeiros. Então, o que o produtor já enxerga, o que o consultor já enxerga, também está aí na ciência mostrando. É um experimento delineado, em blocos, vem repetindo isso aí já há 12 anos e... E aí é que tá, você perguntou, é bastante complexo, né, fazer esse tipo de trabalho, porque são 12 anos naquela mesma área fazendo, e assim, se você pegar, você tem muita derivação, né, porque tipo assim, o resultado do trabalho de hoje, do 12º ano, ele leva em consideração, por exemplo, a cultura que entrou lá no 7º. Exato. E aí esse bloco no 7º era uma coisa, no outro era outra, no outro era outra. Exato. E o que bem a complexo. gente vê que é legal nesses experimentos de longo prazo é quando a gente chega em anos com instabilidade climática, né, alta infestação de pragas. Nesses anos assim atípicos, né, anos mais desafiadores, é aí que a gente vê o sistema de plantio direto sobressai mais ainda. Tanto que ele segura. Quando ele já está em um determinado nível de estabilidade. Porque lá no início,
muitas das vezes o produtor vê assim, nossa, mas isso aqui está produzindo menos que o Igual, plantio né? convencional, está igual, vou fazer o que eu já faço há muitos anos que já está ok. Uhum. O legal é mostrar sempre a média, ou tipo, acumulado geral, né, dos 12 anos, né? E ela Que dificilmente ele... beleza, ele não foi o mais produtivo num ano ou no outro, nananã, mas às vezes como ele segura, né, o fundo, né? Na média, no final, com certeza ele vai ficar na frente ali. E para algumas culturas, ele sempre foi o mais produtivo. Se não me engano, para soja ou foi para algodão, que em 2 anos não foi. Mas, no geral, sempre. Quando você fecha o balanço, sempre mais produtivo. A gente fala de experimento de longa duração com 12 anos, tem países aí que tem 150 anos. Imagino. Fazendo a mesma coisa no mesmo lugar e provando a mesma coisa que a gente vê. Top demais. Ou seja, quando você encontra essa realidade que o produtor, que nem você mesmo falou, colocou a carroça, né, na frente do boi, foi querer implantar o sistema antes de corrigir, não tem jeito. Você vai ter que recomendar a ele começar do zero, né? Pelo menos em parte da área, claro, levando em consideração a questão financeira, mas... Eu acho que mais cedo ou mais tarde você vai ter que passar por isso. Não tem como fugir, né? Você vai ter que... É a questão. Começou errado, vai dar errado. Uma hora você pode fazer isso agora, ou você pode fazer daqui 10 anos, você pode fazer... Mais cedo, Tomara que você esteja daqui melhor. 20 para poder fazer, né? Às vezes você está ligado até a sobrevivência do cara na atividade, né? Sim. E aí, se ele não fizer aquela investigação mais minuciosa, né, que é justamente fazer análise de solo, recomendar que ele faça análise certinho, seja pelo método convencional, que seja, ou, né, agricultura de precisão, mas aí tem que ir caminhando ele para isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se ela foge muito do que... Acho que não. Mas você falou de qualidade de solo num determinado momento, né? Como que se mede isso como um todo? Porque assim, vamos dizer assim, na prática a gente vai lá e... Beleza, manda fazer análise de solo. Ok. Aí você vai lá, análise de solo, vem 389 coisas lá. Vem o fósforo, aí vem o cálcio, aí vem isso, aí vem aquilo. Aí tem a textura. Aí não tem alguma coisa que te agruparia assim? Fala, cara, esse solo, ele é um... O pessoal do setor sucro faz muito bem isso, né? Classifica como ambiente de produção lá A, B, C, D, E. Até tem cultivar recomendada para ambiente A, B, C. Tem alguma linha para seguir assim? Assim, qualidade é um termo subjetivo, né? Qualidade de solo. Aí a gente costuma utilizar índices de qualidade. Não dá para você falar que porque o solo tem, sei lá, 200 ppm de fósforo, que ele é um solo de qualidade. Okay. Não, é um conjunto de fatores que normalmente envolve física, química e microbiologia. Microbiologia é a parte de doenças, né? Você tem um solo altamente infestado por nematóide, por mais que a estrutura dele esteja boa e que a química dele esteja boa, ele não vai ser um solo ainda de qualidade. Tem que juntar as 3 coisas aí. Principalmente fatores de física, né? Que é o que a gente mais utiliza nos índices de qualidades atuais. Matéria orgânica, agregação. Esse próprio índice de qualidade, que é você realmente olhar o solo, né? Com a visão de um profissional que já vem trabalhando com isso há bastante tempo. Você sabe o que é um solo que está compactado. Por mais que seja subjetivo, a gente consegue enxergar esses índices de qualidade. Então, a gente está muito acostumado a utilizar uma metodologia e achar que só aquela que serve porque aquela é científica, como se a experiência não servisse, né? E partindo da premissa que toda pesquisa parte primeiro de uma observação, né? Às vezes a gente esquece um pouco as premissas do que a gente mesmo faz. Uhum. Vai ter como classificar, assim? Tipo, cara, eu queria chegar assim, minha fazenda tem 30 talhões, beleza, esses são os A, esses são os B, são os C, esses são os D. Tem. Você dá índices dá notas, realmente. Uhum. Isso aqui, em função do formato dos agregados, a nota vai ser de 0 a 2. Não, beleza, mas isso para qualidade. Isso para qualidade. Para qualidade, mas aí eu tenho que juntar também, tipo assim, a qualidade ela vai ser uma parte do indicador master ali, né? Aí sempre é a pergunta, né? Beleza, ela é até quanto? Qual que é o peso dela? Qual que não é? Qual que é o peso dos nutrientes individualmente? Entende o que eu quero dizer? É um negócio muito mas doido. Eu acho que o sistema é mais complexo do que a gente conseguir realmente dizer, o fósforo pesa tanto, o cálcio pesa tanto. Isso. Eu acho difícil. Na verdade, é desenvolver um modelo mesmo, que é o que eu entendi o que você está falando, né, com o pessoal da cana, desenvolver um modelo matemático mesmo que vai dar esses pesos. E aí, o que eu vou usar como indicador de qualidade? Existem vários, né?
E você vai pegar aquilo que é mais voltado para a sua realidade. Como ele falou, a gente acaba utilizando mais o físico. Mas para a gente ver uma mudança na densidade, na resistência à penetração, na velocidade de infiltração de água, né, que são parâmetros físicos, demora mais tempo. E aí, a gente, quando vai para os indicadores biológicos, são indicadores muito mais sensíveis. Indicadores que, às vezes, por exemplo, assim, para a gente perceber uma diferença em densidade do solo, vai levar anos, às vezes 5, 6 anos, dependendo do sistema de manejo. Mas o indicador biológico, às vezes, em 1 ano, 2 anos, ele já consegue te dar a diferença. Mas é aquela coisa, ter a sensibilidade. Não existe uma resposta muito certa. Você tem que ter a sensibilidade de olhar aquele diagnóstico, que seja, por exemplo, dos indicadores biológicos, tem a bioanálise, né? Uma análise as enzimas do solo, né? também, né? A fosfatase ácida, que está um indicador bem dentro sensível. Da bioanálise, né? É um indicador sensível, que a gente, às vezes, com 1 safra, 2 safras, já consegue enxergar, e às vezes, no caso, ou quem, né, trabalha com consultoria, mostrar para o produtor rural e ver que, olha, a gente ainda não está observando diferença na densidade, na resistência à penetração, claro que não, você não vai ver isso com 1, 2 anos de um manejo conservacionista, mas você mostra ali os indicadores biológicos e fala assim, a gente está seguindo o caminho a tendência, correto, né? Tem uma tendência positiva e que a gente tem incrementado na qualidade desse solo. E aí quem está te dizendo isso é que é o indicador biológico, que é o mais sensível. Mas, assim, como você falou, de tipo um zoneamento, né? Tipo isso. De eu ter, assim, dentro do Mato Piba, tal região, com relação, pegando principalmente textura de solo, né? Que é algo que vai mais influenciar, tirando o clima, né? De a gente ter esse zoneamento, infelizmente a gente não tem para cá. E pouquíssimos casos no Brasil que a gente vai ter esse zoneamento assim, tão detalhado a este ponto. A gente, assim, no Brasil, a gente tem muita pesquisa que são realizadas, mas eu acho que ainda falta de a gente ter assim, um compêndio, de juntar tudo isso numa plataforma e isso ser de domínio público. E a gente vai isso assim, desde por exemplo, assim, classes de solos no Brasil. A gente tem um levantamento que tem um mapa de solos do Brasil, levantamentos da época da década de 70, do projeto Radan. E aí foi em 2020, se não me engano, do Pronasolos, que foi um objetivo, né, do governo, via mapa, para a gente melhorar, aumentar o nível de detalhamento do mapa de solos do Brasil, de refazer essa classificação ao nível de detalhamento muito maior, de uma escala de 1 para 100 mil, né? Às vezes 1 para 250 mil, porque tem lugares que a gente tem informação de 1 para 500 mil, acho que, se não me engano, até de 1 para 1 milhão. Então, por exemplo, o básico, às vezes a gente não tem, às vezes não, a gente não tem em diversas regiões do país. É claro que tem regiões que a gente já tem um nível de detalhamento muito maior das informações, mas de uma maneira geral no Brasil, o que a gente vê é que a gente tem muita informação, às vezes, dispersa e que não está num banco de dados. Concordo. E isso envolve para qualquer área no Brasil. É comum você achar lá, tipo, levantamento muito top, específico para a bacia do rio, não sei o que lá. Exato. Geralmente no estado de São Paulo. Bem que aqui sobre o Oeste você acha até bastante informação boa. Acho né? Sim. Mas aí só tem ali. Aí você não tem aí uma abrangência nacional. Né? Então, assim, falta ainda isso, sabe? Porque, às vezes, parece... você vê vários artigos publicados de levantamento, de mapeamento, com relação ao solo. Igual a gente estava falando de conservação do solo, de erodibilidade do solo, que é essa suscetibilidade do solo à erosão. Você vai ver, assim, para várias regiões não tem. Até mesmo para você pegar aqui. Às vezes você vai ver da bacia do rio X e aí você não consegue extrapolar. Isso. A gente vai extrapolar, assim, com base nas características do solo que está naquele artigo, aí você vê assim, poxa... Vai fazer uma pedotransferência, né? Mas isso tem como ser feito, só que de uma forma organizada, através de técnicas de estatística geoespacial, né? Que vai poder extrapolar esses dados, unir informações. Então, voltando à questão do Pronasolos, que eu acho assim, que foi uma sacada muito boa, né? Aliás, nem a sacada, né? O básico de a gente ter esse maior detalhamento,
pelo menos de mapa de solos. Porque, por exemplo, qualquer informação que a gente queira extrapolar, primeiro você tem que entender qual o ambiente pedológico que você está. Qual é o tipo de solo que você está trabalhando? Exatamente. É um latossolo, é um neossolo quartzarênico, né, que é o que a gente tem aqui na nossa região, ou se a gente for para outros argissolos, qualquer. Porque cada solo ele vai ter um comportamento diferente. E ele vai ter um teto. E vai ter a capacidade produtiva. Era exatamente o que eu ia falar. Mas é só que você classificou em 5 ambientes. Tem ambiente, por exemplo, beleza, esse meu solo aqui, ele é C. Mas ele é um cara que, se eu fizer isso é possível levar para B. Mas ele nunca vai ser A, porque essa característica aqui limita ele, entende? Exatamente. Quando se trabalha com agricultura de precisão, às vezes a gente pensa, quando eu terminar meu processo aqui de agricultura de precisão, eu vou ter toda a minha área igual. Você nunca vai ter, porque o solo não é igual. Então, não adianta você chegar em certo ponto, você continuar botando potássio em determinada área, achando que esse potássio vai subir, porque a sua CTC ali é determinada pela argila e pela matéria orgânica, que você consegue mexer um pouquinho aí na matéria orgânica, mas você nunca vai conseguir fazer com que um solo com 10% de argila chegue nos patamares aí de fertilidade de um solo que tem 25% de argila. Porque você está colocando mais adubo, esse adubo vai lixiviar, vai contaminar lençol freático, coisa do tipo. Não vai e às vezes assim, o cara está produzindo, vamos dizer, pegar um número aí, 80 sacos nessa zona, e ele está sendo extremamente eficiente mais do que onde ele está produzindo 100, porque o potencial do 100, sei lá, era 150. Exatamente. Exatamente. A gente tem até um sistema de classificação das terras. Eu já vi isso aí. Eu já vi. Que aí que é você tipo, vai de uns 1 a 8, né, sim. os níveis, né, de capacidade produtiva. Então, por exemplo, assim, um solo que cai lá na classe 8 é um solo que ele nem deveria estar sendo utilizado para a agricultura, que é um solo altamente suscetível à degradação. Então, esse solo essa área, que na verdade a gente faz classificação da terra e que dentro da classificação da terra a gente tem informações da classificação do solo. Então, assim, esse solo, ele é um solo muito vulnerável à degradação, que ele deveria se destinar na área de preservação permanente, ou na reserva legal, que seja, né? Porque normalmente acaba que inserido muitas das vezes em áreas de preservação permanente. Agora, quando a gente chega lá na classe 1, é aquele solo que eu posso utilizar com maior intensidade. Então, com uma agricultura mais intensiva, como a gente pega culturas anuais, ou hortaliças, né, as olerícolas, de uma maneira geral, um uso muito mais intensivo do solo, até mais do que as culturas anuais. Então, esses solos seriam recomendados, mas são solos que a gente vai ver que normalmente vai cair em classe de argissolos, latossolos, né, na maioria dos casos, é associado a uma declividade não muito acentuada, e que isso vai favorecer essa condição produtiva. Que você sai dali, às vezes o mesmo tipo de solo, no caso de solo, você pega terreno mais acidentado um pouco, maior declividade, já vai limitar esse ambiente. Exatamente. Ora, esse ambiente agora eu não posso, por exemplo, no caso de hortaliças, ficar constantemente mexendo, encanteirando esse solo. Esse solo ele já não consegue, por quê? Porque ele está inserido em uma condição topográfica mais vulnerável à degradação. Aí você começa a trabalhar com culturas perenes, né? Frutíferas, florestas plantadas, pastagens, enfim. Mas existe essa classificação aqui, das terras. Eu não sei se é o mesmo que a gente está falando, mas é um aqui que é uma classificação de potencialidade agrícola natural das terras do IBGE. É de 2022. Aí ele tem aqui 5 classificações. Ó, A1, terras muito boa, potencialidade de desenvolvimento agrícola. A2, terra com potencialidade agrícola boa, né? Tem B, C e D. Tipo, D é terras com potencialidade fortemente restrita ao desenvolvimento agrícola. Aí tem corpo d'água e área urbana, né? Isso, existem vários outros, na verdade. Tem até alguns que correlacionam, por exemplo, se a capacidade de você irrigar ou não. Porque às vezes eu estou numa área maravilhosa, com relação a características de solo, característica topográfica, só que a condição climática ela não é favorável. Por exemplo, se a gente chega até em áreas do semiárido, a gente tem alguns solos com alto V% natural, sim, tem. Né? Só que ali você tem a condição topográfica não te limita, só que você tem uma limitação hídrica. Aí tem modelos que vão falar que isso não pode entrar ali na classificação e essa terra ela vai ficar limitada a outro tipo de exploração agrícola. E tem outros modelos que já falam assim, não, já inclui a irrigação, então nessa terra eu tenho irrigação e fazendo um manejo adequado dessa irrigação,
Aí sim eu não teria grandes limitações de uso. Mas pro que você comentou em relação a fazer essa classificação de qualidade dentro de uma propriedade, eu acredito que dá para você fazer investigando ela e classificando de acordo com o que ela tem ali. Por exemplo, na fazenda lá, né? A gente fez toda a investigação da textura do solo, né? E aí a gente percebeu que tinham áreas que vinham de 10% até 40%. E aí, dentro disso daí, dentro da fazenda, a gente poderia classificar. Por exemplo, montar uma própria escala, né? Dentro de 10 a 20, a gente vai classificar como A e tal. E aí, pegar dentro das análises de solo e também fazer uma escala para cada coisa. Aí, de repente, você poderia somar, né? E o que tivesse maior pontuação, você colocava dentro de uma classificação A, Não, sim, eu já pensei em fazer isso, só que eu achei muito arbitrário, sabe? Achei muito da minha cabeça. Não, eu acho que seria o ideal. Porque eu me deparei assim, por exemplo, beleza, como que eu vou levar, na análise, vamos falar da química, né? Na análise química, como que eu vou levar em consideração os nutrientes, né? Por peso. Eu posso dar o mesmo peso, por exemplo, para o fósforo e para o cobre? Teoricamente, é o que quando a gente pega uma análise de solo, a primeira coisa que eu olho, beleza, e o fósforo, tá quanto? Não, então tá bom, então vai, né? E o cobre, sei lá, o fosfoliar, né? Pela lei do mínimo, eu não poderia fazer isso. Exatamente. Entende? Por isso que eu achei muito arbitrário, entendeu? Eu aí ia falar, não, beleza, o fósforo na minha equação, ele vai ter peso 10%, se ele tiver ok, e o cobre vai ter 5%. Eu achei muito arbitrário, entendeu? Muito pouco científico. Você teria que pontuar em função do que ele deveria ter. O fósforo é para ter no mínimo 40 ppm. Isso. Aí ele está dentro dos limites, ponto. O boro é para ter próximo de 1. Tá próximo de 1, ponto. Aí você vai pontuando isso, exatamente. por faixa. Exatamente, foi isso que eu pensei. Só que eu achei muito arbitrário. Eu achei que a hora que eu fizesse isso e desse peso diferente para os nutrientes, alguém poderia falar, mas aí você está indo contra a lei do mínimo. E a pessoa não está errada. Entendeu? Errada não tá, né? Mas, entendeu? É uma estratégia. E, aliás, assim, não é só o químico, né? Que vai interferir. Você vai ter que utilizar outros parâmetros. Sim, total. E aí, no caso, assim, tem muita gente que trabalha com geoestatística, né? Então, a geoestatística ela é uma ótima ferramenta para unir tudo isso. E aí, sim, você vai ter que atribuir pesos, nota A, B, C, 1, 2, 3, e alimentar, né, esse seu modelo matemático, querendo ou não, né? Esse modelo estatístico ali, você vai alimentar esse modelo e ele vai te dar a informação final. Mas, em cima, sim, vai ser arbitrário em cima daquilo que você entende ser mais limitante ali para o desenvolvimento da cultura. Exatamente. E assim, ia ser arbitrário e eu não ia fazer nenhum trabalho científico para provar nada. E é claro que isso é para ter uma ideia, né? Você não vai fazer uma recomendação depois do tipo, do B baseado na nota. Você vai fazer pontual a recomendação. Na verdade, você já tem também ferramentas estatísticas de multivariada para, dentro daquele modelo ali, você perceber quem é que está te fazendo produzir menos. Se quem está te fazendo produzir menos é o fósforo, é o potássio, ou por mais que seja um micronutriente, um micronutriente precisa de tão pouquinho, mas como você citou aí a lei do mínimo, se ele for o limitante, não adianta você botar mais fósforo, porque se faltou boro, não vai ocorrer uma polinização adequada, se não poliniza, não tem o grão e por aí vai. Né? Então não adianta você dar potencial, o potássio, potencial para enchimento de grão. Mas se você não tiver o grão para encher... Mas é um modelo que ele analisaria basicamente só a fertilidade ou ele traz outros componentes também? Não, ele é um modelo multivariado. O que você quiser, na verdade. O que você alimentar o modelo. Você colocou lá os dados de fertilidade, aí você colocou os dados lá de número de grãos por vagem, aí você vai perceber que quando faltou o boro, faltou o grão por vagem. Aí correlaciona a falta do boro com a falta do grão com a baixa produtividade. E isso, quanto mais você alimenta o modelo e quanto mais dados você dá ao modelo, mais preciso ele fica. Aí juntou isso tudo e teve um veranico. Deu uma resposta. Juntou isso tudo, mas não teve o veranico. Deu uma outra resposta, porque a planta conseguiu absorver mais solução do solo e, por mais que o nutriente estava em baixa quantidade, como a disponibilidade hídrica foi boa, ele conseguiu absorver. Então, depois que você coloca a parte química, você coloca os dados de produtividade, você coloca os dados de precipitação, você coloca os dados de temperatura, ele te fecha um modelo dizendo, o que mais limitou sua produtividade foi a chuva nesse ano, ou foi o calor, que foi um pico
nesse ano prejudicou polinização, coisa do tipo. Informação a gente tem bastante. O problema é a gente ter essa informação, vamos dizer assim, dentro de uma completude entre propriedades. Por exemplo, Bem tipo tabulada. assim, nesse cara aqui eu tenho... Isso aqui é bom. Tem toda essa informação, puta, falta essa. E na outra tem essa parte, mas falta aquela. Sabe? Esse que é meio que esse é o gargalo ainda. Por exemplo, beleza, vou colocar temperatura. Aí eu vou lá e... Putz, esse cara aqui ele não tem estação. A medição de chuva dele é só por pluviômetro. Eu vou tirar a temperatura da onde? Aí você vai... Beleza, vou lá no INPE. Buscar... Beleza, o INPE ele é tipo municipal. Ele vai lá e vai falar, beleza, ó, essa aqui é a temperatura média de São Desidério. Que foi pego lá dentro da cidade, às vezes. Entendeu? Mas mas a gente tá tentando, sabe, montar uns bancos aí tudo, estudando bastante isso. Só ainda não cheguei no ponto de fazer modelo, né? Ainda não cheguei nessa parte do curso. Pessoal, eu tô coração na mão aqui, porque faltam 5 minutos para 10 para dar o horário aqui. Eu sei que vocês têm um compromisso, né? Será que a gente pode avançar um pouquinho? Não pode não, né? Vamos. Eu vou até cortar a sequência espinhosa pra gente ter mais tempo de conversar, porque a conversa tá muito boa. Mas, falando um pouquinho sobre a análise de solo ali, né, que foi até que eu comentei antes da gente começar, em relação ao índice de matéria orgânica, né, porque hoje em dia, graças a Deus, está se falando muito disso, né, matéria orgânica, a importância da biologia e tudo mais, e a gente tá surgindo novas formas de medir isso, como a metagenômica, né, e tudo mais, mas existe a matéria orgânica da análise de solo, que é uma coisa fácil, né, todo mundo já é acostumado a ver lá, mas o que de fato representa aquele índice lá na análise de solo, né? Será que a gente, o que a gente pode inferir daquilo ali, já que aquilo também não representa totalmente os micro-organismos, né? Mas tem sua importância. O que vocês poderiam comentar desse índice? Bem, você pega um laudo de análise de solo. A primeira coisa que você tem que olhar antes da matéria orgânica, na verdade, é também a granulometria. Porque a matéria orgânica interessante para o sistema é a matéria orgânica protegida, a matéria orgânica estabilizada. E o laudo de análise de solo ele vai te dar uma matéria orgânica chamada matéria orgânica lábil, ou total, na verdade, né? Que vai um pouco da protegida e da matéria orgânica que está ali do sistema, daquele momento. Tá? Então... Qual é a granulometria do meu solo? Meu solo tem pouca argila? Se meu solo tem pouca argila e tem 1,5 de matéria orgânica, tá bom. Um solo com pouquinha argila e tem 1,5 de matéria orgânica, tá razoável. Não vou dizer que tá ótimo. Dá para chegar a 2? Dá. Aí agora, peraí, meu solo tem aqui 25, 30% de argila, 35% de argila e tá com o mesmo 1,5 ou o mesmo 2 de matéria orgânica, aí eu acredito que você tem que se preocupar que o seu sistema tá falhando em algum momento em conseguir acumular matéria orgânica do solo. E quando a gente falha em conseguir acumular matéria orgânica, a gente está falhando normalmente em outras práticas culturais que também está prejudicando. Então, a matéria orgânica é muito importante, é um índice que vai lhe dar uma ideia da sua qualidade de solo, mas ela tem que vir amarrada aí com a granulometria do solo, sim. Show, com esse outro olhar, né? Uhum. Porque, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer ali a matéria orgânica, você vai mensurar as formas de carbono que estão disponíveis ali, não necessariamente vai ser matéria orgânica, né? Então, se você tem ali um fragmento de raiz que está no meio, um fragmento de inseto que está no meio, ela vai ser quantificada. Então, assim, na verdade, qualquer teor, né, de nutrientes de matéria orgânica no solo, ele vai ter que ser correlacionado, né, com a textura, e ele é um indicador, não é certeiro, né? Não é certeza. Tanto assim que as recomendações de nutriente, ela vem ali em faixas e é uma recomendação bem generalista. E depois, qualquer outra recomendação, você vai ajustando ali dentro do seu sistema e vendo aquilo que vai ter uma melhor resposta, quanto que, de fato, aquele teor de matéria orgânica, de fósforo, de cálcio, que seja, está impactando no seu sistema. Ao longo do tempo, você vai ajustando isso. Mas assim... Não, desculpa. Não, pode. Não, eu ia perguntar assim, mas eu ter lá, vamos dizer que eu detectei lá que tá bom, ou que tá ruim. No final do dia, quer me dizer o quê? Se eu tenho uma matéria orgânica boa. Que você está acertando o seu manejo. Ele é um indicador bem sensível. Se você não...
você vai é muito sensível. Aí, por exemplo, assim, que você vai saber indiretamente como está a biota do seu solo, quanto que o seu solo está, de fato, tendo capacidade de reter nutrientes no solo, né, que ela vai interferir na CTC do solo, se você está indo para o caminho certo ou errado. Mas, né, nesse caso aí de tomar a decisão de manejo é uma coisa que vai demorar só um pouquinho mais. Não, entendi. Né? Mas quer dizer assim, se meu solo tá bom, significa que o meu manejo como um todo, tanto na parte física, química, biológica, está em linha... Está indo para um caminho certo. Ok, por isso que a informação pontual isolada não diz nada, né? Mas ela tem que juntar ao longo do histórico, ao longo de todas e principalmente com a textura, né? Que é que ele falou. O ideal é que se tenha parâmetros de mensuração até desde vegetação nativa, né? Que é o teu ponto de partida. Sim. Vou suprimir essa área, vai lá e faz análise de solo. Faz verdade. Ver de onde você está partindo, né? Para ver o quanto ela conseguiu estabilizar nesses milhares e milhares de anos. Exatamente, porque tem estudos aí que mostram, você sabe melhor que eu, do ponto de vista de carbono, você consegue até aportar mais do que originalmente o bioma tem, né? Que o bioma tem, isso é exatamente. O cerrado, né? No caso do cerrado, cada bioma tem o seu metabolismo, vamos dizer assim. Mas é exatamente isso. E aí, muitas das vezes, a gente não tem essa informação base, né? De onde veio, como que era o ambiente natural, e aí você nem sabe para que lado está indo. Então, aí, no caso, por exemplo, assim, quando a gente fala desses experimentos de longo prazo, todos eles, né, ou a maioria deles, vai ter a referência. Qual que é a referência? No nosso caso, que é o cerrado nativo. Quando eu não mexo no cerrado, o cerrado está lá quietinho, teor de matéria orgânica, teor de fósforo, de alumínio, tudo no solo, você vai ter aquela referência. E a partir dali, como que ficou? Porque em muitos e muitos casos, o sistema produtivo bem manejado, ele vai superar os teores de matéria orgânica do ambiente natural. Isso é bem comum. Entendi. Só se preocupar com uma coisa, com que fração da matéria orgânica que é. Que esse aporte de matéria orgânica, normalmente, como eu falei, é a matéria orgânica lábio. É uma matéria orgânica que tem aqui, daqui 2 anos, se você mudar o sistema, talvez ela já esteja mais baixa novamente do que a vegetação natural. Então, a gente tem que ter cuidado com essas frações da matéria orgânica, que, infelizmente, nos laudos de análise de rotina ainda é muito caro. Você fracionar a matéria orgânica, sabe? Eu tenho tanto por cento de ácido úmico, tanto por cento de ácido fúlvico e o resto é matéria orgânica lábio. Esse aporte de matéria orgânica nos sistemas, normalmente estão ligados à matéria orgânica não estabilizada. Tem sistemas, é claro, que depois também de 10 anos, 20 anos de plantio direto, que aí sim, a matéria orgânica estabilizada já está semelhante ou até maior mesmo do que o sistema natural. Até porque você está com outro tipo de planta, né? Você está com outro tipo de manejo mesmo do solo ali. Não, entendi o esquema. Acho que é bem que você estava perguntando, né? Essa questão do teor de matéria orgânica. Que ali envolve o que a gente... Ou de carbono orgânico total. Carbono total. Você não sabe qual forma que ele está. O ideal seria fazer... É caro, né? A gente... nem acho que o laboratório que vai oferecer esse tipo de serviço, porque é bem dispendioso, e aí você fazer, que qual é a forma do carbono? Ele está livre, né? Está lá, disponível para qualquer micro-organismo chegar lá e utilizar, ou não, ele já está mais preservado, já virou açúcar, sulfumina, né? Mais preservado ainda, que é o que de fato vai incrementar neste solo quando a gente espera aqueles benefícios que a gente espera da matéria orgânica, é esse que vai estar lá preservado, guardado lá em formas menos disponíveis para os micro-organismos. Você falou, né? Isso é meio difícil de fazer, né? Caro. E trabalhoso. Aí, tipo, vou fazer pra quê, né? Vamos dizer assim, acho que vai chegar um momento ali que, como tá indo muito essa linha de carbono, balanço e etc., uma hora vai ter que fazer... Vai ter que viabilizar. E ele vai ter que viabilizar tanto do ponto de vista de, beleza, essa amostra ela vai estar mais acessível, como, cara, se você não tiver esse número, você não tem acesso a isso aqui. Exato. Aí o cara fala, opa, então quer dizer que se eu gastar isso, eu ganho aquilo, né? Aí ele começa a fazer. Ele começa a viabilizar. Porque se vê lá, aumentou o teor de carbono orgânico total, só vamos falar de estoque de carbono. Aumentou o estoque de carbono no solo. Mas como esse carbono está? Ele está disponível para ser queimado rapidamente, que se eu fizer uma aração lá, uma gradagem, já vai embora, né? Já queima, ou a maior parte dele está estabilizado, está mais difícil dessa microbiota acessar e queimar, né, na forma de respiração. Né? Vai utilizar o carbono e depois queimar na respiração. Seria interessante. Show, pessoal. Já
Eu sei que o compromisso que vocês têm agora é muito importante, né? Por isso que eu não vou abusar também do tempo de vocês. E vou considerar esse aqui como a parte 1, tá? Porque vocês vão ter que voltar aqui pra gente continuar essa discussão, que tá muito legal. E pode ser? Fica combinado assim? Pra vocês voltarem? Voltamos sim, voltamos, só marcar direitinho. E deixo aí o espaço final para vocês também convidarem, né? De repente para conhecer lá a Unifaf ou algum outro laboratório, né? Laboratório, algum outro projeto que vocês queiram. Fique à vontade agora nesse espaço final. Bem, a gente está lá no centro, hoje em dia, Centro Universitário Arnaldo Arraes Ferreira. A gente tem um curso de agronomia desde 2006, né? E a gente tem um trabalho bem legal ali, sabe? A gente tem uma aceitação muito grande dos nossos egressos, todos eles, assim, a gente tem muito bem colocado no mercado, com uma boa base, que inclusive, né, no último exame de graduação dos cursos de agronomia, o curso de agronomia da Unifaf teve a melhor média da Bahia, do estado da Bahia, mais do que universidades federais, estaduais. Então, assim, os nossos alunos ali, eles saem com uma bagagem muito boa. E diferente de outras universidades, né, igual como a gente formou, acho que você também formou em universidade pública, não sei. Não, particular. Não, porque a gente que veio de universidades públicas, era uma coisa muito distante o campo, né? Então, aquilo que o professor trazia em sala de aula era a verdade, pronto, né? Fora ali que você buscava de um estudo à parte, mas a gente ali não, é diferente, porque assim, os nossos alunos, a partir do 5º período, 6º, 70%, 80% já está trabalhando na área. E aí eles estão lá na fazenda, ou estão numa empresa de consultoria, ou numa revenda, que seja, eles estão ali no olho do furacão, trazem informações do campo e confrontam a gente ali o tempo todo. E isso é muito legal. Porque, por exemplo, assim, várias tecnologias que às vezes a gente ainda nem viu, eles trazem, perguntam e questionam, e a gente vai lá no conhecimento básico. Porque às vezes, por exemplo, assim, nossa, essa tecnologia eu não conheço. Mas você vai no conhecimento básico, é até bom para destacar, né? Que a gente estava até discutindo agora há pouco, ferramentas educacionais, né, mais modernas, né, muito ferramentas tecnológicas, mas assim, nada vai substituir o básico, sabe? O ensino básico, né, por exemplo, assim, no caso de agronomia, da fertilidade dos solos, da microbiologia agrícola, da fisiologia, da bioquímica, aquilo básico, ele não vai ser substituído, porque a tecnologia, a inovação tecnológica, ela veio para agregar e para melhorar o sistema como um todo. A partir disso? A partir disso. E, por exemplo, por mais que surge aí uma nova tecnologia em que você ainda não está muito inteirado, né? Você ainda consegue tirar informações de como aquela ferramenta vai te auxiliar, como ela pode te dar respostas, melhorar a sua capacidade produtiva em cima do básico, né? Assim, o pessoal, não só a gente, mas o pessoal que está formando agora, que está estudando agora, é claro que é de uma outra geração que já foi criada com a tecnologia, para eles é bem digerível essas inovações tecnológicas, mas só isso não vai fazer com que ele seja um bom profissional. Saber mexer, entender as ferramentas tecnológicas é fundamental e indispensável. Só que mais indispensável ainda é o conhecimento básico. É de você ter ali, saber fisiologia, fertilidade, saber tudo, né? Saber o básico, pelo menos o básico, para te dar suporte para procurar informações depois, né? E aí entender e saber como utilizar melhor as ferramentas. É igual ele estava falando de análise estatística multivariada. É uma ferramenta maravilhosa. Mas, por exemplo, se eu pego ali informações assim, sei lá, a textura do solo que mais influenciou na minha capacidade produtiva. Mas e aí? O que é textura, né? O que ela pode de fato influenciar? Por que ela influenciou dessa forma a capacidade produtiva da planta? E isso vai em cima de conhecimentos básicos, né? Qualquer ferramenta de geoestatística, qualquer uma. Tudo vai cair em cima do conhecimento básico. Esse ainda não tem como substituir.
Só do exemplo mesmo que você citou, né? Até porque, por exemplo, a textura. Aí, quem influenciou na minha produtividade foi a textura. Aí, se você não tem conhecimento básico, você vai falar o quê? Vou tentar mudar. Onde que compra a textura aí? Como é que eu mudo? Ó, eu vi lá, aquela textura não tá boa. Como é que nós vamos mudar a textura do solo? Muito pouco você vai conseguir mexer nisso, né? Na verdade, na prática, podem fazer, né? E a gente acha que não tem essas gafes, mas tem. Tem sim. E, assim, a gente está lá sempre de portas abertas, né, para quem queira conhecer o nosso trabalho, empresas também que queiram, né, se envolver mais com a gente, com a pesquisa, né, e trazer isso. A gente tem trabalhado muito forte, assim, de trazer as empresas, trazer o pessoal de fora para dentro da área acadêmica. Como, né? A gente tem levado vários profissionais lá para ministrar palestras para os alunos, para mostrar várias vertentes da agronomia, né, quais estão sendo as principais problemáticas na atualidade, para eles já ficarem antenados e saber correlacionar com aquilo que ele está vendo em sala de aula e ter essa maior sensibilidade de chegar lá fora e lidar com as situações que a gente vai enfrentar como profissional ao longo do tempo. Show, maravilha. E você, professor, deixa as palavras. Bem, em relação à Unifaf, depois que a Gerusa falou, é só muito obrigado. Falar também que também trabalho na Fundação Bahia, que a gente mexe lá com pesquisa de qualidade, tem profissionais de várias áreas. Eu estou lá na área de solos, tem a área de doenças de planta, tem a área de entomologia, tem a área de fitotecnia também, né? Então, às vezes o produtor tem alguma dúvida, não sabe que profissional procurar, onde procurar também. A Fundação tem essa função, né? Está lá de portas abertas. Qualquer momento que você chegar lá com uma dúvida na área de solos, provavelmente vão te encaminhar a mim. Na área de doenças, vão encaminhar para a Yolanda, que é a pesquisadora, e por aí vai. Tem os pesquisadores em cada uma das suas áreas lá. Tem do melhoramento vegetal também, né? Libera alguns boletins bacanas aí de cultivares, por exemplo, de algodão. O que eu vou plantar o ano que vem? O pessoal olha que foi bem ano passado, para saber o que planta no próximo ano. É um trabalho bonito que a Fundação realiza. Estou há pouco tempo lá, mas já estou apaixonado pelo trabalho. E dizer que é isso, que está de portas abertas também. E agradecer ao convite, né, que vocês fizeram aí. A gente atendeu e pretendemos atender de prontidão, que é muito importante essa comunicação, né? Às vezes a gente está lá dentro da universidade, está dentro da empresa de pesquisa, e acaba que esse momento aqui é um momento que alguém viu e vai dizer, tem a Gerusa lá na FAF que trabalha com isso, vamos lá, tem o Eliabe ali, né? Exatamente. E é isso, agradecer. Muito obrigada. Essa é a nossa missão aqui, né? Levar o conhecimento mais acessível a todos aí, né? Seja através das redes sociais, né? Do YouTube, dos canais. Então, a gente também fica muito feliz de estar cumprindo com essa missão. Estende o nosso convite lá para os pesquisadores da Fundação Bahia, né? A gente quer trazer eles para cá também, assim como os outros demais professores e pesquisadores da Unifaf, que com certeza posso dizer como depoimento mesmo pessoal real, que é realmente tudo isso que você falou. E é isso aí, né? Agradeço a participação, já esperando o próximo episódio aqui com vocês. E vocês aí que estão ouvindo já sabem, se ficou alguma dúvida, ou já deixa o seu comentário aí para o próximo episódio quando eles voltarem. E se for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Estamos em todas aí de grande relevância. E até o próximo episódio. Tchau.